Então, é com muita alegria que essa noite nós iremos conversar sobre o Evangelho, né? O tema, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Qual é o contexto, né? Já tinha passado aqui as bem-aventuranças, o cântico. Jesus já tinha falado da porta estreita, da porta larga, já tinha dado alguns avisos, né? Então, falou também dos falsos profetas. E aí ele vai começar essa exortação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23. Fiz a leitura aqui da Bíblia de Jerusalém. Então, eu selecionei aqui, para a gente começar, algumas palavras-chave, né? Eu estava conversando com uma amiga ontem no estudo e a gente estava falando justamente, quando a gente quer conhecer uma pessoa, se aproximar, por onde é que a gente começa? Começa pela escuta, né? A gente vai conversar com a pessoa, a gente vai fazer perguntas, isso demonstra que a gente tem interesse, né? E se aproximar de Jesus, conhecer mais Jesus, exige que a gente vá visitar esses textos, mas que a gente também compreenda qual era o contexto histórico, a geografia, o idioma da época, as expressões, os costumes. Tudo isso vai fazer com que a gente compreenda realmente as intenções e as falas de Jesus. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai chamar atenção para isso. Esse método de ir aos pouquinhos, no Novo Testamento, né, fazendo uma relação com aquela época e depois associando, fazendo link com a nossa realidade hoje em dia, já era recomendado por ele. Porque ele e Emmanuel vão dizer, se a gente não fizer isso, vai ser incompreensível. A gente vai ler coisas que a gente não vai fazer sentido nenhum. Né? Então, é importante a gente fazer esse esforço. E o primeiro que a gente vai fazer hoje é quando Jesus fala do reino dos céus e do Pai que está nos céus. De praxe, nós temos sempre uma tendência a pensar pelo lado material, pelo que a gente vê, pelo que a gente toca, porque é mais fácil para a gente. Mas Jesus sempre estava falando das coisas espirituais, através das materiais, mesmo quando ele usava os símbolos, os elementos do dia a dia, para ficar mais fácil, né? Mas ele estava falando para o espírito. A conotação, o ensinamento é espiritual. Nós sabemos, obviamente, que quando se fala nos céus, no plural, está falando de diferentes tipos de mundos. Há outras moradas na casa do Pai. Né? Ele vai dizer, em vibrações diferentes. Mas também fala do céu, dos céus, como um ambiente mental, um ambiente psíquico que nós construímos, de forma que a gente está, né, aqui como ele diz, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade. Então, ele está falando desse céu como uma comunhão com as leis divinas. Será que eu estou em comunhão com Jesus? Porque o que a gente conhece de Deus é através de Jesus. Né? Tudo que a gente conhece é o que ele trouxe para a gente, é o que ele exemplificou, as curas que ele fez, os milagres, e toda a vivência dele, né?
O próprio Jesus existir já é um ensinamento para a gente. Então, esses céus fala desse estado de consciência, que eu, inclusive, posso estar num momento altamente perturbado e estar bem interiormente. E vice-versa, né? Então, a gente está falando desses céus aqui. E aí, ele vai além, ó. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Esse recortezinho desses versículos de Mateus está falando de quem vai entrar no reino dos céus. Né? Que para os fariseus naquela época, para os saduceus, eram aqueles que praticavam a Torá, lembrando que a Torá, nela tinha a lei civil e a lei divina, misturado, né? Isso dificulta um pouquinho. Mas tudo que estava ali de ritual, que eles cumpriam, as orações, todas as leis, para eles ali já era o suficiente para entrar no reino dos céus. Mas Jesus traz a vivência, a prática. É disso que fala esse texto, né? E aí ele vai dizer assim, muitos me dirão naquele dia, olha, é uma expressão do Primeiro Testamento, ou Primeira Aliança, ou Antigo Testamento. Eu não gosto de chamar o bichinho de Antigo Testamento, não. Né? Eu tenho um carinho pelo Primeiro Testamento, porque a gente sabe que lá também estava Jesus, estava Deus, né? Então eu gosto de chamar de Primeira Aliança, né? Primeiro Testamento. Então, lá no Primeiro Testamento, quando eles falavam naquele dia, era como se fosse o dia do Senhor, o grande dia, o dia do juízo final, o dia da verdade, digamos assim. Era isso que ele queria dizer. Veja, se a gente não fosse lá no Primeiro Testamento estudar, a gente ia ler assim, muitos me dirão naquele dia. Ué, está no futuro e depois está no passado, como se naquele dia que já passou, né? Mas é uma expressão usada e que Jesus resgata. E a gente sabe que Mateus, que é onde está esse capítulo, essa perícope, ele é quem mais vai lá no Antigo Testamento e busca essas expressões. Porque Mateus era um evangelista que falava para os judeus. Então, para ficar mais fácil os judeus aceitarem Jesus como Messias, que até hoje não aconteceu, ele queria trazer um Messias que fosse conectado com o Primeiro Testamento, trazendo justamente essas falas para comprovar a identidade messiânica de Jesus. Ok? Então, a gente já entende porque ele disse naquele dia, né? Senhor, Senhor, não me foi em teu nome que profetizamos? Opa, aí a gente dá outra paradinha. Profetizamos. Quem eram os profetas? O que eles são hoje? Se a gente ainda usasse essa nomenclatura profeta, né? Tem um monte aqui atrás. Os médiuns. Eram os médiuns, os profetas. Então, eles vão dizer, nós profetizamos, expulsamos demônios. Aí a gente vai lembrar que no grego, a palavra demônio não tinha um adjetivo bom ou mal. Era neutro, tá certo? A gente é que foi, né, colocando as impressões. Os próprios judeus também foram fazendo isso. Então, ou seja, ele está falando o quê? Expulsar demônio. Ele está falando de dialogar, né, que a gente não usa nem mais a expressão doutrinar. Dialogar com os espíritos, né, encaminhá-los, aqueles que estão obsediando, aqueles espíritos para tratamento. Ele está falando disso. Fizeram isso. E em teu nome que fizemos muitos milagres. Então, eles estão reclamando. Fizeram as curas, né? Especialmente. Então, eles estão reclamando. Como é que a gente não vai entrar no reino dos céus se a gente fez tudo isso? E aí a gente pensa, como é que a gente não vai entrar no reino dos céus? Não vai entrar nesse mundo de regeneração, que está pertinho aí, a gente está, né? Correndo. A gente e os espíritos, está todo mundo correndo. Como é que a gente não vai entrar se a gente está vindo para o centro, assiste palestra, a gente dá passe, dá palestra, a gente faz caridade. Como é que a gente não vai entrar? Não é isso que a lei manda fazer? Né? Então, vamos desvendar o mistério. Então, eu lhes declararei. Olha só, ele vai falar formalmente, Jesus.
nunca vos conheci. Aí, pronto, aí complicou de vez, né? Porque a gente diz o tempo todo o quê? Que Jesus nos conhece pelo nome, não é? Ele nos conhece pessoalmente, cada um. A nossa história, tudo. Ele sabe muito mais do que a gente. Como é que vai dizer, nunca vos conheci? Vai negar que nos conheceu. Então, a gente lembra que no hebraico, quando os judeus, quando eles falavam conhecer, se passasse alguém e dissesse assim, perguntasse para um judeu, você conhece a Torá? Se ele não praticasse, ele ia dizer, não conheço. Mesmo que ele soubesse as 613 leis decoradas. É mais ou menos isso, as 613. Ele só diz que conhece quando ele pratica. O hebraico era muito pobre, muito. Então, muitas palavras tinham vários significados e umas se juntavam com a outra. Então, conhecer é conhecer e praticar. Quando ele diz, eu conheço, ele está dizendo, eu conheço e eu sigo e eu cumpro a Torá. Então, o que é que acontece? Não vos conheci por quê? Porque a gente conhece Jesus também. E de muito tempo. Porque lá no sermão profético, quando ele diz assim, ele faz aquelas profecias, né, que a gente está vendo por aí, e ele diz assim, isso tudo não acontecerá até que passe essa geração. Ué, então aquela geração daquela época iria ficar sem morrer? Até vir essas épocas, né, 2000 anos na frente, mais ou menos? Não, obviamente que não. Eles iriam desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar. Então, isso não pararia de acontecer até que essa geração não tivesse, né, já evoluído. Então, basicamente, nós somos os mesmos, desde aquela época. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Afasta de mim por quê? Porque não tem sintonia. Não tem conexão. E aí a gente vai ver por que isso. A gente tem uns comentários para fazer sobre, porque nesse capítulo também fala de uma autoridade de Jesus. Ele tinha autoridade para falar. E aí tem uma lista. Jesus falou sobre coisas de grave importância e não sobre ritos, lavagens. Então começa a ter uma diferença entre Jesus e os sacerdotes. E aqueles doutores da lei. E aqueles que também falavam em nome da Torá e de Deus. Porque observem, esses trechinhos, esses versículos, essa perícope, que são recortes do capítulo, estão falando de quem? Estão falando da gente. Aqueles que já conhecem, que já estudam, aqueles que estão na seara e estão, de uma certa maneira, sim, praticando. Estamos praticando. É para a gente. Então, por isso que vai trazer também qual era a diferença de Jesus para os outros sacerdotes. Né? Então, primeiro isso, ele falava das coisas graves, ou seja, das importantes, do que importa. Do que era importante para o espírito, as virtudes, as dores, os sofrimentos. Os outros se prendiam aos rituais. Né? Se a gente for fazer um paralelo com hoje, os outros se prendiam a questões burocráticas do centro, água, que de uma certa maneira, né, a gente ainda continua com alguns rituais. Jesus praticava o que ensinava. Faz sentido? Faz. Ele tinha coerência. Já aqueles outros sacerdotes falavam, né, que ele chama de hipócritas. Por quê? Os fariseus falavam, interpretavam a lei como queriam, para poder manipular aquela população que era analfabeta, uns 95%,
E, fora isso, ainda não fazia o que dizia, deturpava, né? Então, Jesus tinha coerência. Isso a gente já vai vendo se a gente tem autoridade ou não. E para que a gente tem autoridade? Né? Porque, de uma maneira relativa, nós temos, relativa. Jesus confirmava os seus ensinamentos por meio de milagres, comprovando que era de Deus. E isso era o que dava muito medo neles. Porque, no fundo, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Porque aquelas maravilhas, é tanto que Pedro reconhece, né, por isso. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Reconhece pelas maravilhas que Jesus fazia. Jesus sempre falou para aumentar a glória do Pai. Ou seja, louvando a Deus, nunca trouxe para ele, trouxe para ele a responsabilidade, mas nunca os louros, os méritos. Era em nome do Pai, em nome dos céus. Aqueles não, aqueles traziam para ele, cobravam das viúvas para orar pelos maridos que tinham falecido, né? Se colocavam no pedestal, então eles traziam as glórias para eles. Jesus tinha o poder de outorgar compreensão, de dar compreensão, de oferecer a oportunidade para o outro, de falar, né, de conversar, de trazer suas situações aos seus ouvintes, né? E eles não, eles só falavam. Jesus falava como um Messias, rei do reino dos céus. Posição essa que os mestres de lei não tinham o direito de imitar. Não tinham condições de imitar. Jesus falava como ser desenvolvido mesmo numa roupagem humana. Né? E eles não. E aí Kardec faz um comentário interessante lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 6. Ele vai dizer assim: mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Ou seja, a gente está seguindo Jesus da boca para fora. Mas e para dentro? Como é que a gente está seguindo Jesus? O que a gente está fazendo interiormente? Né? E aí ele vai dizer, serão cristãos? É uma pergunta. Kardec lança várias perguntas que diz respeito a essa perícope que a gente está vendo hoje. Ele diz, serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Ele vai fazendo uma gradação, né? Observe, eles falam assim, nem se melhoram, nem são mais caridosos por conta disso. Né? Então, assim, primeiro a melhora é na gente, depois vai em direção ao outro. Aí ele responde, não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração, pela forma poderão impor-se aos homens, mas a Deus nunca. Então, essa autoridade não é igual a de Jesus. Eu posso ter uma autoridade aqui de saber algo que um ou outro não saiba. E aí eu me imponho por isso, pelo conhecimento. Mas não consigo me impor perante a Deus. Por quê? Porque não tem coerência. Eu falo e quando eu dou a volta aqui, eu faço outra coisa. Né? Então, eu não tenho o quê? A autoridade. Né? Então, eu queria trazer para vocês, tem um quadro de Rembrandt, depois vocês pesquisem na internet, porque a gente não conseguiu projetar aqui. Eu ia mostrar para vocês. E esse quadro é o retorno do filho pródigo, aquela parábola que também se chama dos dois filhos, que está só em Lucas, que inclusive é conhecida como o Evangelho dentro do Evangelho. O filho pródigo resume todo o Evangelho. Está na casa do pai, se afasta das leis de Deus, vai embora, passa por todas as expiações, provações, cai em si e volta para o Pai. Esse é o caminho que a gente faz quando a gente se afasta, né? É o retorno. Isso acontece.
Mas aí tem algumas coisas interessantes nesse quadro. O quadro mostra o pai recebendo aquele filho, o filho ajoelhado, abraçado, o pai acolhe ele com a cabeça encostada no pai, como que a descansar. E é essa sensação que a gente tem quando a gente está no erro frequentemente. A gente cansa. Um dos motivos que faz com que nós repensemos as atitudes e possamos mudar as atitudes, fazer diferente, né, para ter um resultado diferente, é o cansaço no erro. Por quê? Quando a gente está nadando a favor da maré, a gente vai sem fazer esforço. A gente vai sem ter nada contra, empecilhos. A gente vai aproveitando a paisagem, né? A gente vai tranquilo, está tudo certo. O que caminho é esse a favor do rio? É o caminho do amor, que é o caminho natural. O caminho natural é o do bem. Quando a gente está ao contrário, o que acontece quando a gente está na direção contrária do mar? Exaustão. Falta de visão. A gente não vê mais o todo. A gente fica restrito. A gente vai perdendo fôlego. Ou seja, a gente chega ao ponto que não consegue, vai andando muito lentamente, enquanto a favor vai rapidamente, claro, e a gente não consegue sair do lugar. Ou sai muito pouco. Então, a gente nadar, caminhar, estou trazendo a simbologia do nadar aqui, né? Mas a gente caminhar no erro é muito mais cansativo. Dói muito mais, vai ter muito prejuízo do que se a gente andasse no bem. Mas a rebeldia da gente, né? A gente quer, como criança, quer colocar o dedo na tomada para ver se dói mesmo, se o choque é gostosinho, se não é. Faz com que a gente vá por uns caminhos diferentes, né? Então, esse filho, ele chega cansado, ele se ajoelha. Tem uma coisa interessante, ele chega assim, sem nada mais, né? Sem sandália, sem o anel da família, sem a capa. Ele chega destruído, sem dignidade, porque esse judeu, dessa maneira, não tem dignidade nenhuma, né? Sem a sandália, sem a capa dele, sem a túnica. E esse pai não tinha obrigação nenhuma de recebê-lo, porque ele era uma vergonha para a família. Esse pai contrariou os vizinhos, as pessoas da vila, quando agiu dessa maneira. E é quando a gente não entende as leis de Deus, né? É bem assim. A gente não entende, não compreende, porque ele sabe o motivo de tudo que acontece a nós e aos outros. E a gente, às vezes, age como esses vizinhos que critica Deus, né? Que como é que pode alguém que errou ser perdoado, ser beneficiado, estar bem? Olha, como se a gente quisesse, né, o mal do outro. Então, esse filho que vai, que volta, ele é um foco de atenção de todo mundo que estuda essa parábola. Poucos se detêm no outro filho, naquele que ficou, que a gente chama de obediente. E o que foi desobediente, porque essa parábola fala disso, de obediência. Então, aquele que foi desobediente, que levou a fortuna, que era dele, né? Ele não levou do outro. E o outro irmão que ficou? Será que ele, por ter ficado, por ter obedecido ao pai, ou seja, por ele ter cumprido as leis, feito tudo que o pai queria que fizesse, ficou, tomou conta do negócio, trabalhou. Será que por conta disso, dessa obediência, esse filho estava melhor do que o primeiro? Esse filho entraria no reino dos céus e o pródigo que foi embora não?
A princípio, a gente vai dizer que esse aqui entra no reino dos céus. Esse que ficou ao lado do Pai, sendo obediente, cumprindo as leis, cumprindo todas as obrigações. Mas, através da literatura espírita, através de Amélia Rodrigues, a gente vai ver que esse filho obediente, essa obediência não foi espontânea. Essa obediência não foi por amor. Essa obediência não foi simplesmente porque eu me sinto bem, eu fico feliz em estar servindo aquele que me deu a vida. Não é porque essa obediência não me pesa, porque quando a gente faz algo para quem a gente gosta, não pesa, não tem um peso. Aquele filho ficou. Aí tem duas formas de obediência que são negativas. Aquela obediência do medo, obedece por medo. Não é por respeito. Ou aquela obediência por interesse. Que era o caso desse filho. Tanto que esse filho, quando retorna, quando ele volta, o filho pródigo já está em casa, já está feita a festa, né? Já mandou matar o animal, já mandou trazer tudo o que ele precisava, o anel, chamou os convidados. Esse filho, de volta, se recusa a entrar em casa. Ele se revolta com o pai. Ele não se alegra com aquele pai que vê aquele filho que estava perdido, estava morto, na forma deles falarem, morto em relação a Deus, às leis, e agora tinha ressuscitado espiritualmente. Ele não compartilha e ele não quer entrar. E ele reclama com aquele pai, como é que eu fico aqui? Ou seja, ele cobra aquela obediência que era para ser espontânea, por amor. Então, observe, de fora, esse filho obediente é o que entraria no reino de Deus ou dos céus. Mateus usa mais céus porque ele fala para judeus. Mas o que está por trás da intenção? É disso que essa perícope está falando. O que estava por trás da intenção daquele filho? Então, isso começa a clarear para a gente, né? Por que a gente, apesar de fazer tudo o que está mandando, né, a doutrina, o evangelho, está no trabalho, está tentando se reconciliar com um, com outro, mas por que mesmo assim Deus vai dizer, Jesus vai dizer que não, vai falar que não conhece a gente? Com qual intenção? Com quais sentimentos? Porque nós somos sentimento. Uma soma de sentimentos. Então, começa a clarear para a gente esses motivos, né? Tem uma passagem que todos nós é emblemática, né? Quando Judas vai identificar Jesus para que Jesus seja preso com um beijo. Naquela passagem ali, quando Judas se aproxima, Jesus na Santa Ceia ele tinha ciência, óbvio, mas já tinha comunicado, inclusive, o que aconteceria, o holocausto, a traição, ele identifica, né, com o pão. E aí o que é que acontece? Quando Judas vem em direção a ele, nesse quadro que eu tinha trazido aqui, é um quadro muito interessante, porque sempre o que é essa representação dessa cena? É Judas vindo com os soldados do Sinédrio e uma pequena multidão. Alguns discípulos, aí tem aquela confusão de Pedro, né, que vai querer cortar a orelha de Malco, né, o soldado. E então, uma cena tumultuada, não é isso? Um momento daquele. Jesus tinha acabado de orar com os discípulos. Ele com os discípulos, mas os discípulos não com ele, né? Porque dormiram. É nessa parte. Mas Lucas vai dizer que Jesus suava
um líquido como se fosse coágulo de sangue. Olha a angústia. Próximo ao holocausto, próximo àquele momento tão difícil daquela época, daquele povo. Então, era essa a psicosfera espiritual e emocional daquele momento. Tensa, grave. Os discípulos, Lucas vai dizer que dormiram de tristeza. Porque a gente sempre escuta as críticas, né? Jesus levou os discípulos e os discípulos dormiram, em vez de orar com Jesus naquele momento tão grave. Aí Lucas, com a sensibilidade dele, com a delicadeza, vai dizer, eles dormiram de tristeza. Eles estavam exaustos daquelas últimas palavras de Jesus. Tristes, extremamente deprimidos com o que estava prestes a acontecer. E vacilaram porque eles não tinham a mesma condição de Jesus. Se renderam, dormiram. Então, esse é o momento. E esse quadro, especificamente, apresenta Jesus e Judas sem nada, sem nenhum personagem, só eles dois. Como a dizer assim, o momento em que Jesus está falando com a gente, independente do quão tenebroso estejam nossos pensamentos, o que esteja acontecendo ao redor, ele só está prestando atenção na gente. Ele só está naquela condição de fazer o bem para a gente. Ele está desconsiderando todo o mal que a gente está falando. Ele está nos atendendo e nos acolhendo, porque Emmanuel vai dizer que ele recebe Judas. Ele recebe. Essa palavra tem um significado. É uma palavra que fala o quê? Que mesmo você sendo meu algoz, eu estou te acolhendo. E aí o que é que Jesus faz? Isso está na mensagem, ensejo ao bem. Tá certinho, né, o relógio? Estou me guiando por ali, que eu vi agora que eu esqueci o meu. Tá certo, né? Então, o que é que Jesus vai dizer para Judas? Deixa ele se aproximar e diz, amigo, a que vens? Ou seja, Jesus não tira de Judas aquele que o traiu, aquele mais frágil, equivocado, o título de amigo. Ele não nega isso. Judas continua sendo o 12º discípulo. Judas não perde o título de 12º discípulo. E Jesus, naquele momento de tanta angústia, de tantas coisas acontecendo, contra ele, recebe e dá uma oportunidade. Porque, com certeza, não era para Jesus essa pergunta. Não é que o fato de Judas talvez dizer o que estava acontecendo iria mudar a história da humanidade. Não ia de jeito nenhum. Até porque Jesus já tinha dito que veio para cumprir a missão que o Pai lhe deu. Ele não ia voltar atrás de forma alguma. Porque o Cristo não tem essa condição da gente, do medo, de se arrepender, de titubear. Então, o que é que acontece naquele momento? Naquela situação, Jesus dá uma oportunidade a Judas de mudar a história dele, não a de Jesus. Porque se talvez ali naquele momento ele tivesse repensado, ele tivesse caído em si, como tantos outros que a gente vê no Evangelho, algumas coisas tão tristes com ele não teriam acontecido, teriam sido evitadas. Jesus ia ser preso. Ia ser morto. Isso não ia deixar de acontecer. Mas ele teria mudado a história dele. A história dele, né? Então, essa frase, amigo a que vens, no momento desse, é o ensejo ao bem. É a oportunidade. Porque ela quer dizer o quê? Que fazer o bem não tem dia, não tem hora,
não tem momento. A gente sempre tem essa oportunidade de fazer. O discípulo sempre tem, e todos nós, a oportunidade de fazer algo. E não só de estudar, que é importante, né? Frequentar, fazer uma atividade, mas com que intenção eu estou fazendo? É óbvio que nós ainda não conseguimos estar no estágio de estou fazendo porque estou 100% emanando amor. Mas o que Jesus pede, ele não está nos pedindo hoje perfeição. Ele nos pede o quê? O que é que está no Evangelho, segundo o Espiritismo? Que nós nos esforcemos. Os espíritas serão reconhecidos pelo esforço que faz. Mesmo Paulo vai dizer que mesmo ele não querendo fazer algumas coisas, ele ainda faz. Né? Então, é a gente, qual o empenho que eu estou tendo, se eu não consigo ainda fazer. Aqui nesse livro, eu adoro mostrar livros, gente, porque a gente que é do NEP, né, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, a gente, antes da pandemia, vivia com a mochila cheia de livro, né, para lá e para cá, para fazer os estudos. E aí agora a gente faz tudo pela internet, mas aí fica o cacuete, né, de levar os livros, e eu gosto de mostrar. Esse aqui é maravilhoso, eu amo. É Emmanuel comentando. Aliás, Emmanuel é o maior comentador, né, do Evangelho, e esse livro aqui ele comenta também. Então, tem uma lição aqui chamada Tais Quais Somos, de Emmanuel, que é baseado justamente nesse versículo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo aquele que aparentemente, aos olhos dos mortais, a gente acha que vai para o céu, que está por trás de uma batina, que está por trás, que está num trabalho mediúnico, aparentemente não quer dizer que vai para o céu. E aí, Emmanuel, o que é que nos pede essa perícope? Porque assim, é sempre bom terminar o estudo com Emmanuel, porque ele leva para a prática. Não sei se vocês já notaram, mas ele deixa, em cada comentário que ele faz, são mais de 1000, né? Que ele comenta, versículos. Em cada comentário que ele faz, ele deixa uma tarefinha para a gente. É realmente constrangedor, às vezes, porque a gente sai com o dever de casa, né? Mas ele vai dizer o seguinte, que essas são as desculpas que a gente dá. Ele diz assim, ó, se eu conseguisse um diploma distinto, olha, a gente não pensa isso, se eu tivesse me formado, né? Afirmas com menosprezo a ti próprio. Olha só como a gente deixa de fazer o bem para a gente mesmo primeiro. Né? Quando a lei diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti, está dizendo que a gente ame primeiro a gente. Né? Para poder amar o outro também, para a gente saber o que é ser amado. Né? Então, aí a gente vai desejar para o outro também. E o contrário também é verdade. Então, muitas vezes, aqueles que maltratam os outros, que agridem, eles primeiro se agridem. Eles primeiro se maltratam. Eles agem com desamor com eles mesmos, primeiramente. Porque o próprio ato de ser desumano, desagregador com o outro, ele já está se castigando a si mesmo. Ele já está sofrendo consequências dessa atitude. Então, ele vai dizer assim, ó, não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho às conquistas superiores. Porque, olha só, não importa para Deus se a minha missão é num hospital, salvando vidas, fazendo cirurgias, ou se eu estou com a missão dentro de casa, cuidando de um parente doente. O que é que importa? Primeiro, qual o sentimento? Como que eu estou no hospital trabalhando, salvando vidas?
Será que eu estou fazendo por questões financeiras, por questões de poder, de vaidade, ou é por amor mesmo? Porque eu tenho aptidão, tenho habilidade, aquilo ali me traz uma paz. Da mesma forma, quem está dentro de casa, que não está sendo reconhecido pelo mundo, que não está tendo recompensas materiais, pode ser aquele que vai entrar no reino dos céus, porque justamente está renunciando, abdicando de todas essas exterioridades em favor do outro. Leia-se em favor de si mesmo. Está num processo de redenção. Então, o que importa para Deus não é o tamanho da missão. É o sentimento da missão. E eu estou cumprindo ou não? Eu estou abdicando, eu estou fugindo? Essa é outra questão, né? Outros vão dizer assim, se eu tivesse dinheiro, né, a gente também reclama disso. Aí ele vai dizer, mas esqueces-te de que é possível socorrer o doente e abençoar o próximo sem acessórios amoedados. Aí a gente está falando da caridade moral. A caridade material, que é aquela que é mais fácil, porque a gente não se envolve. Então, é muito mais fácil eu sair daqui e ir para um outro local, levar uma sopa, Gente, não é crítica a fazer a caridade material. A gente tem que fazer e é urgente. Ela é a primeira. Inclusive, primeiro a gente socorre o corpo, né? Primeiro a gente mata a fome, mata a sede, veste. Mas é necessário a caridade moral. Então, quando eu faço esse tipo de caridade e eu volto para minha casa e aquilo ali fica lá, por mais que eu tenha tido uma satisfação, aquela satisfação do dever cumprido, né? Porque a gente sabe o que é para a gente fazer. As leis estão em nossas consciências, como nos diz lá a questão 621. Mas observe, quando é que há a caridade de verdade? Quando ela vai propor um relacionamento. Então, quando eu faço isso, mas eu olho no olho do outro, eu pergunto como ele está se sentindo, eu converso. Eu dedico um tempo não só a entregar mantimentos, mas também a estar junto. O que é que vai acontecer? Eu vou me vincular àquela pessoa. Então, a verdadeira caridade nos vincula ao outro. Eu posso até não ver mais, mas eu vou ter aquela pessoa na minha cabeça, vou lembrar daquele momento. Porque a gente lembra, o próprio cérebro da gente funciona dessa maneira. A gente lembra de experiências. E a gente lembra das experiências que nos motivaram, que nos causaram emoção. Experiências racionais frias, o cérebro deleta. A gente pode até lembrar, mas não é o normal, né? Se eu possuísse mais cultura, olha só quantas desculpas. Tem uma outra mensagem de Emmanuel que se chama Desculpismos, que eu adoro, que ele diz justamente isso. A gente vai prorrogando, né? Vai postergando. Quando eu terminar a faculdade, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu me aposentar, e aí vai. E aí fica no sufoco, né? Aí, meu Deus do céu, eu não vou entrar no reino dos céus. Está tão pertinho já, né? E eu não vou conseguir. Então, ele vai dizer também, olha, se eu alcançasse companheiros melhores, dizem subestimando o próprio valor, ou seja, né, a autoestima baixa. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento para que te elevas de nível ante a vida maior. Então, o ponto de vista é espiritual. Não é material. Por mais que eu admire, né, as
um intelectualismo, as profissões de sucesso, e tem um mérito, obviamente, e é uma das asas que precisa alçar voo da sabedoria e do amor. Não é isso? Elas se equilibram. E ninguém vai atingir a perfeição. Vai ser um Cristo de Deus, como Jesus, se não dominar as duas asas. Então, as duas são importantes. Mas, o que é que sempre tem que prevalecer? Essa é a questão. Tá? Então, Emmanuel nos traz aqui a necessidade da gente sempre, da gente não perder as oportunidades, da gente aproveitar as oportunidades e a gente usar os recursos que tem. Porque ninguém é desprovido de recursos. Nós nascemos simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades. Diz um dos pressupostos da programação neurolinguística, ou seja, a ciência, né, porque a gente vê a ciência se aproximando muito do espiritismo, e vai dizer o seguinte, que se uma pessoa consegue um intento, eu também consigo. Não há nada que possa comprovar que eu não possa fazer o que o outro faz. Então, essa falta de confiança é a gente que tem, não é o plano espiritual que tem da gente, né? E aí, por último, Emmanuel vai dizer o seguinte, ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Quando Jesus passa por Jerusalém, lá no livro Boa Nova, num dos primeiros capítulos, tu lembra o nome do capítulo, Rosana? Não, é um dos primeiros, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ele, quando chega em Jerusalém, um sacerdote vendo, reconhecendo Jesus pela maneira como partiu o cabelo, a Nazarena, né, no meio, pelas vestes, vai dizer, que fazes tu por aqui, Galileu? Olha o preconceito. Identificou que era um galileu, né? Escória, pária da sociedade. E aí Jesus vai dizer o quê? Passo por Jerusalém, olha, eu não sou de Jerusalém, passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus, aonde? No coração dos homens. Por quê? Por que vai plantar nos nossos corações? Porque a gente já tem dentro, latente. Então, quando a gente escuta Jesus, quando a gente vê Jesus, né, guia e modelo da humanidade, a resposta mais curtinha, vê de Jesus. Por quê? O Cristo Jesus desperta o Cristo que existe dentro de mim. O Cristo que eu sou, que ainda não despertou. Como diz Joana de Ângeles, está em sono, dormindo. Precisa ser despertado. Então, por isso que Jesus era amado, era odiado, era temido, causava todas essas emoções. Por quê? Porque o Cristo, Jesus, mexe com a gente. Conversa com esse Cristo que está dentro da gente. E aí, às vezes, a gente acha melhor fugir. Com medo, né? De avançar, com medo do que vai passar, das provas, dos testemunhos, porque esquecemos que em qualquer situação ele vai estar com a gente. Ele não vai estar longe, vai estar perto. Vinde a mim. Nós somos aqueles discípulos de Emaús que anda com Jesus lado a lado e não sabe que é ele. É a gente. Ele caminha com a gente e a gente não percebe que é Jesus. Então, Emmanuel vai dizer, né? Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade de outros, para superar as dificuldades e empeços de nossos próprios limites. Basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Então, meus amigos, para que a gente possa, né, entrar nesse reino dos céus, que possamos lembrar que essa frase que Jesus fala
para Judas, a gente tem que se colocar no lugar de todos esses personagens. Às vezes nós somos Judas, às vezes somos Pedro, às vezes somos João, né? E lembrar que a toda hora Jesus está dizendo para a gente: amigo, a que vieste? Para que reencarnasse? Para fazer o quê? Para fazer o mal? Deus criou alguém para o mal? Só para o bem. Criou alguém para o erro? Só para o acerto. Né? A gente é que vai desviando. Então, que nós possamos enxergar em cada situação, em cada pessoa, a oportunidade de responder Jesus quando Ele nos pergunta a todo momento: amigo, a que vieste? Querendo nos lembrar sobre os nossos deveres, né? Sobre a questão da prática, de exercitar, de exercer esse evangelho do Pai que Ele nos apresenta. Muita paz.